Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Há 2 anos atrás falei-te da pandemia da depressão. Hoje vou revisitar o tema contigo. O meu nome é Mário Portela e tu estás comigo no teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz, fala, oh, palavra é lei, é a tua vez. Quem cala consente. Spiritus aeternae transtempora fluens. Gostas de ler? Infinitas é um thriller psicológico que mergulha em conspirações ocultas, sociedades secretas e um passado que se recusa a ficar esquecido. Adquire contatando-me ou em qualquer loja da Amazon. Infinitas, espelho do tempo. Infinitas. Imagina que acordas num mundo onde a tristeza não é apenas um estado emocional, mas uma epidemia silenciosa que corrói almas sem que ninguém decrete estado de emergência. Bem-vindo ao planeta de 2025, onde a depressão não é apenas uma doença, é um modo de existência coletivo. Há precisamente 2 anos, aqui, no Quem Cala Consente, num episódio que eu hoje quero ressuscitar, eu alertei para uma verdade incómoda. Estamos mergulhados numa pandemia da depressão, tão ou mais letal que qualquer vírus que tenha parado o mundo na história da humanidade. E desde então, desde há 2 anos para cá, o que é que mudou? Absolutamente tudo. E ao mesmo tempo, absolutamente nada. Hoje em dia, a dor tornou-se tão normalizada que as pessoas já não choram. Transformamo-nos em zombies emocionais. Andamos, produzimos, consumimos, sem verdadeiramente viver, sem verdadeiramente estar conscientes de aqui estar. Quantos de vós acordam todas as manhãs com um peso no peito, uma sensação de vazio absoluto, sentindo que a vida passa ao lado, sem que sejam protagonistas da vossa própria existência? Se tens ouvido Quem Cala Consente, tens trabalhado tudo isso e tens provocado a tua consciência a estar mais alerta a tudo o que te rodeia. Se tens ouvido Quem Cala Consente, também sabes que não faço episódios para vitimizados. O Quem Cala Consente é um grito de acordar, um murro na consciência adormecida. Hoje quero revelar-te mecanismos invisíveis que já um dia falei, mas que ainda mantêm aprisionado num ciclo de mediocridade emocional a grande maioria dos humanos à tua volta, se não tu mesmo. Uma série de sistemas que te programam para uma depressão sem que tu sequer te apercebas disso. Prepara-te porque vamos visitar algo incómodo. É um episódio para guerreiros que estão dispostos a recuperar o controlo das suas vidas, a desmantelar as crenças que nos paralisam e a despertar uma existência que seja mais autêntica. E depois vais decidir por ti, conscientemente, se queres continuar a ser mais um número na estatística ou estás pronto para ser o autor da tua própria história. Como tu sabes, este é o Quem Cala Consente, o episódio 140, o episódio que quer que tu acordes. A escuridão que prende em correntes invisíveis são demónios que nos vendem ilusões tão previsíveis. Na prisão da nossa mente, a impotência que nos leva e a indignidade presente, e a vítima que somos neste jogo inconsciente. Mas a verdade está aqui, bem no fundo do teu ser. É hora de decidir se vais dormir ou vais viver. Acorda agora, liberta a tua alma. Chegou a hora de quebrar as amarras. Não é com guerra que vamos mudar, é com amor que vais despertar.
revisão científica. Dois anos depois do meu primeiro alerta sobre uma pandemia da depressão, a ciência não só confirmou como exponenciou o diagnóstico que eu então partilhei. Não estamos perante uma simples condição médica, mas uma verdadeira mutação de consciência humana. Por toda essa internet fala-se da mudança de um paradigma para algo maior, um despertar do mundo. Há até quem diga que estamos todos a ir na direção da quinta dimensão. Na verdade, se olhares à tua volta, cada vez mais estamos a ficar presos, agrilhoados. Cada vez mais vivemos numa sociedade que, embora sim seja muito melhor que sociedades anteriores humanas, agora estamos todos controlados. Os números são mais do que estatísticas, são um grito silencioso que atravessa os continentes. A Organização Mundial de Saúde revela que mais de 300 milhões de pessoas vivem num estado permanente de desconexão emocional. Mas estes números são apenas a ponta do iceberg de uma realidade muito mais complexa. A neurociência moderna descobriu algo que é fascinante. A depressão não é apenas um estado psicológico, é uma reconfiguração completa dos nossos circuitos neurais. Imagina o teu cérebro como uma cidade onde semáforos param de funcionar, onde as comunicações entre os bairros se tornam caóticas, onde os transportes são desorganizados. É exatamente isso que acontece quando a depressão se instala num corpo humano, no teu cérebro. Os nossos ancestrais científicos, os grandes Carl Jung, Sigmund Freud e agora, nos dias de hoje, os neurocientistas mais contemporâneos, confirmam sempre algo que eu deixei óbvio no episódio 18 do Quem Cala Consente. As nossas crenças são os verdadeiros arquitetos da nossa realidade. Ao longo destes 140 episódios, tenho trabalhado contigo consciência, métodos de alerta, formas de entrar em vigilância da tua vida. Tenho-te acompanhado num caminho onde percebemos que à nossa volta as crenças, a sociedade, os sistemas nos estão a controlar, não com pensamentos soltos, mas com programas complexos que se instalam no nosso sistema operacional interno, reprogramando cada célula, cada reação, cada possibilidade de existência. A própria física quântica veio trazer uma revolução nesta compreensão. Hoje em dia já não falamos de causas externas, mas de campos energéticos que se modificam através dos nossos estados mentais. A depressão não é algo que te acontece, é algo que tu constantemente crias dentro de ti. Ou és co-criador, convencido de que estás a fazer o melhor para ti. Fazes isto através de padrões inconscientes de pensamento e de emoção. As investigações mais recentes demonstram que os 3 demónios sociais que eu na altura identifiquei, a indignidade, a impotência, a vitimização, não são conceitos abstratos, são padrões neurais profundamente enraizados que se transmitem como verdadeiras mutações genéticas e intergeracionais. Olha à tua volta, quantas pessoas conheces que vivem num estado permanente de sobrevivência? Que acordam sem propósito, que se movem mecanicamente, que fazem o que tem que ser feito, que te dizem, vai-se andando, que substituíram os sonhos pelas obrigações. E isto não é uma escolha individual, é um sistema patológico coletivo, é um sintoma de o tal sistema que nos programa para a mediocridade. À nossa volta, sistemas como o sistema educativo, social e económico são tudo máquinas de produção de depressão. O simples facto de te sentares a ver as notícias é cederes à programação da depressão dentro de ti. E não é por acidente. São desenhos intencionais que te mantêm num estado de hibernação permanente. Cada instituição funciona como um dispositivo de controlo que te afasta da tua verdadeira essência, da tua liberdade, da tua unicidade. A pandemia da depressão não é necessariamente uma doença, é um estado de inconsciência. Uma frequência vibratória, se quiserem, onde milhões de seres humanos já se encontram aprisionados, acreditando que essa é a única realidade possível. Mas não é. Recorda-te sempre que para qualquer pássaro que nasceu numa gaiola, a liberdade é algo perigoso e irreal.
A ciência moderna comprova algo revolucionário. Se tu podes programar os teus campos energéticos, o teu lado neural, então tu não és vítima, és um criador. Cada pensamento, cada emoção, cada crença são frequências que tu podes modificar conscientemente. E se tens estado atento ao quem cala consente, já muito aprendeste para ir lidando conscientemente com as várias nuances da tua autenticidade, da tua unicidade. Os estudos mais recentes de neuroplasticidade demonstram que o cérebro humano tem a capacidade infinita de regeneração e reconfiguração. Portanto, não estás condenado a ser quem tu foste ontem. A cada momento, a cada respiração, podes escolher desligar os programas que te aprisionam e ativar circuitos da tua verdadeira potência. E como é que o fazes? De forma consciente. Mas atenção, esta não é aquela mensagem da positividade barata. É um convite a uma revolução interior, uma chamada para tu acordares do estado de hipnose coletiva e recuperares o comando da tua própria nave existencial. Se estás pronto para fazer uma viagem do teu eu, de te recuperares, de sair de uma pandemia da depressão, só tu saberás, só tu te podes perguntar. Porque a verdadeira cura não está em medicamentos, não está em terapias, não está em workshops de autodescoberta, não está em técnicas mirabolantes que compras com mais um curso na internet. Está na tua capacidade de olhar de frente os teus demónios internos e decidir que és mais do que tudo isso. Na verdade, decidis que é hora de acordar. É tempo de mudar. Se tens estado atento ao quem cala consente, já trabalhaste muito em ti. E obviamente já notaste que a toda a tua volta há muita coisa que tu não controlas. Até porque só controlamos aquilo que nós controlamos. Mas o nosso mundo externo está a programar-nos constantemente. A necessidade de alerta, de vigilância e consciência exige que vejas a verdade. E não é com uma guerra. Quando te falei de uma revolução, estava na verdade a falar-te de uma revelação. Porque é com amor que tu vais renascer. Sistema que nos controla, com medo e manipulação. Mas a força que nos rola vem da nossa decisão. Não somos marionetas, nem peões neste jogo. Somos luz que desperta e acende um novo fogo. Acorda agora, liberta a tua alma. Chegou a hora de quebrar as amarras. Não é com guerra que vamos mudar, é com amor que vais despertar. Diagnóstico e estratégias práticas. Obviamente que eu adorava poder ser o arauto da solução para os problemas do mundo. Mas o máximo que posso fazer, a ti que me ouves, a ti que és ouvinte do Quem Cala Consente, é ajudar-te a sair da zona de contemplação e entrar numa zona de ação. Podes parar e perguntar-te se estarás realmente infectado por esta pandemia da depressão silenciosa. Então, se calhar, eu vou revelar-te os sinais verdadeiros, não essas baboseiras açucaradas de autoajuda. A depressão moderna não se esconde em hospitais psiquiátricos. Ela passeia nos escritórios corporativos, sorri-te nas reuniões familiares, esconde-se atrás dos sorrisos performativos das redes sociais. É um predador sofisticado que se alimenta da tua inconsciência. Se quiseres um diagnóstico real da tua pandemia da depressão, observa os teus padrões. Acordas cansado, mesmo depois de dormir? Sentes que a tua vida é uma sucessão de obrigações sem sentido? Substituis sonhos por compromissos? Então parabéns, estás num estado avançado de contaminação depressiva. Mas não estás condenado a isso. Eu não vim para te condenar, eu vim para te despertar, para te alertar, trazer-te à consciência para que possas criar o dito plano do costume, o plano para tu viveres em pleno. Para que possas ser o arquiteto da tua realidade, partilho contigo 3 dimensões fundamentais de reprogramação. Não são técnicas, não são métodos. São, chamamos-lhe, protocolos naturais de consciência. O primeiro vamos-lhe chamar consciência quântica.
Porque significa deixares de ser um observador passivo e tornar-te o criador consciente da tua realidade. Imagina o teu cérebro como um computador. Até agora tens permitido que programas externos definam o teu sistema operacional. Vírus sociais, telejornais, crenças limitantes, religiões, ideias, tradições, medos ancestrais, manias familiares. Tudo isto tem sido o teu software padrão. É hora de fazeres um upgrade, é hora de te atualizares por completo. Ao longo do Quem Cala Consente, se seguiste tudo com atenção, já fizeste muitas alterações, já descobriste muitos métodos, muitos mecanismos de estar consciente e trabalhar a tua vida. Agora, a reprogramação começa com um exercício que seja de brutal honestidade. Olhar para os teus padrões emocionais como um cientista observa para uma amostra. Sem julgamento, sem drama, pura observação científica. E olhares para a tua vida. Onde é que tu te moves por medo? Onde é que tu te paralisas por insegurança? Onde substituis coragem por conformismo? E aqui tu vais observar, vais ter a tal consciência quântica. Num segundo protocolo, a que podemos chamar de descondicionalização, porque não é uma psicologia tradicional, é uma espécie de revolução interior. Significa tu desmantelares cada crença que te foi implantada desde a infância. E ao longo de Quem Cala Consente ensinei-te várias formas de lidar com isso. De lidar com aquelas vozes que te dizem que não és o suficiente, que não mereces, que és pequeno demais. Cada vez que aceitas um trabalho que te massacra, cada vez que te calas numa relação tóxica, cada vez que adias os teus sonhos, estás a alimentar o vírus da depressão. E não estou a falar daquela doença, que é a doença do século XXI. A depressão profunda, a depressão clínica. Estou a falar da pandemia da depressão. E só vais conhecer a verdadeira liberdade quando decidires que a tua paz interior vale mais do que qualquer expectativa externa. E isto leva-nos ao terceiro protocolo, uma espécie de ressignificação, que significa transformares cada ferida numa fonte de poder. Aquela rejeição que te destruiu foi uma lição de resiliência. Aquele momento doloroso da tua vida foi um alerta para o futuro. Aquele fracasso que te paralisou foi um trampolim para a tua reinvenção. E repito, não estou a falar da positividade do costume. Estou a falar de uma alquimia interior onde tu transformas o chumbo dos teus traumas no ouro da tua evolução. A depressão não é o teu inimigo. É o teu mais poderoso professor. Mas atenção, esta não é uma jornada para fracos. Exige coragem, exige que desistas de ser uma vítima e te assumas como o herói da tua própria história. Não é para todos, de facto. É apenas para aqueles que estão dispostos a olhar para dentro com a mesma intensidade com que querem olhar para fora. E nessa altura, só nessa altura, tu vais poder parar e perguntar se queres continuar a ser mais um número nas estatísticas da depressão ou se estás pronto para te tornares a estatística da transformação. A escolha é tua, porque a verdade esteve sempre em ti. A pandemia silenciosa que nos rouba a liberdade só se vence quando escolhes ver a tua verdade. Acorda agora, é tempo de mudar. Chegou a hora de nos libertar. Não é com guerra que vamos vencer, é com amor que vais renascer. A verdade vai libertar-te, a verdade está em ti. Acorda, desperta, liberta. Hoje eu decidi ressuscitar o tema da pandemia da depressão para abrir caminho aos episódios que se seguirão. O que partilhei contigo não foram apenas palavras, foram alertas, foram chaves para desbloqueares uma prisão interior e tentares demolir os muros invisíveis que te aprisionam na mediocridade, que na maioria das vezes são fruto destes sistemas à tua volta que fazem a programação da pandemia da depressão em ti. Recorda-te que a depressão não é um destino, é uma escolha inconsciente que tu vais poder desligar a qualquer momento. Não precisas de medicamentos, de terapias intermináveis ou de soluções externas. Acorda agora, é
começaste a alimentar os teus fantasmas? Quantas vezes permitiste que o medo definisse os limites da tua existência? Chega! Este é o momento de declarares guerra aos teus demónios internos e aos demónios que o lado externo te programa. De arrancares as máscaras sociais e de te assumires como o verdadeiro arquiteto da tua realidade, o ser único que aqui no Quem Cala Consente temos lutado para que sejas. Não vim aqui para te dar esperança, vim para te dar poder. O poder de redesenhares cada célula da tua existência, de reescreveres a narrativa que te foi imposta desde sempre. A verdadeira revolução não acontece nas ruas. Acontece dentro de ti, no momento em que tu decides que és mais do que as tuas feridas, mais do que os teus medos, mais do que qualquer sistema que te tenha condicionado. Hoje o episódio termina tal como a pandemia da depressão termina quando tu decidires. Não amanhã, não na próxima semana, agora se quiseres. Neste exato momento em que me estás a ouvir. Cada respiração consciente é uma oportunidade de renascimento. Cada pensamento, uma possibilidade de transformar-se. Se ouviste, obviamente, até aqui, é porque te identificas com esta revelação e percebeste que algo não estava bem. Senão já tinhas sucumbido à pandemia da depressão e tinhas desligado o episódio quase no início. E é por aí estás que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Agora chegou o momento de passar de ouvinte passivo a membro ativo desta comunidade que quer sair da pandemia. Se este episódio te tocou, se sentiste algo mexer dentro de ti, tens 3 formas de me apoiar e de te apoiar nesta jornada. Primeiro, subscreves o podcast. Um clique simples que significa muito. Cada subscrição é um ato de compromisso contigo mesmo, um gesto que diz: estou pronto para crescer e quero saber quando sai o próximo episódio. O segundo passo é deixares um review, não aquelas avaliações genéricas. Quero comentários honestos, profundos. Conta-me como é que este episódio te impactou. Cada review é uma história de transformação que vai auxiliar a que outros conheçam a transformação que é possível. E por fim, partilha e envia este episódio a alguém que precisa ouvir a mensagem. Não por mim agora, mas por essa pessoa que está algures à espera de um impulso para acordar. Quem Cala Consente não é apenas um podcast, é um movimento de consciência e tu és parte fundamental dele. E já sabes, sempre que precisares, onde é que me encontras? Nas redes sociais, no e-mail, como tu quiseres. Escreve-me, fala comigo, diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Aqui, quem cala consente, quem cala consente, quem cala. Hey, 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 mic check, vamos lá rolar, é meu portela ideias a girar.